nossos corações. Bom, o tema que a gente escolheu para a gente refletir na noite de hoje é sobre o casamento, sobre a vida em família. E para inspiração, nós pegamos esse livro, A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer. É um livro muito bom para estudo, A Vida em Família. E ele diz aqui assim no começo, ele faz uma citação aqui do Livro dos Espíritos, a pergunta 696. E ele fala o seguinte, sobre o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra em todos os povos, se bem que em condições diversas. Abolir o casamento seria regredir a infância da humanidade e colocar o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então aí ele traz essa reflexão aqui. E no livro Na Era do Espírito, Emmanuel diz o seguinte: não te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. Então aí esse livro aqui, ele traz diversos itens, falando sobre a vida em família. E o que eu escolhi aqui para a gente se deter mais nele, o título dele é O Lar é mais importante do que a casa. Às vezes eles se preocupam mais com a casa do que com o lar, Aí diz a confusão que certas esposas fazem entre casa e lar. E a maior importância que dão à primeira, ou seja, à casa. Dá mais importância à casa do que ao lar. Em detrimento do segundo. É mais uma causa que costuma influir bastante na harmonia dos cônjuges. Vejam só. O lar são as pessoas da família e não as paredes da casa, disse alguém com muito acerto. Então, o que é mais importante? São as paredes da casa, ou as pessoas que ali convivem? Então, às vezes, a gente briga muito dentro de casa, principalmente quando a parte financeira afeta muito também a vida dos casais, a vida da gente, em geral. E a gente dá muita importância às coisas materiais, muita importância. E esquece das pessoas que são a mais importante, que deveria ser a mais importante, sim, as pessoas, e não as coisas em si. Aí ele diz, e são essas pessoas que devem merecer da mulher o máximo de seu amor, carinho e devotamento, para que seu casamento seja bem sucedido e não propriamente a residência. Aí ele ainda fala aqui, invertendo a hierarquia de valores, esposas existem que se matam de canseira no afã de limpar, arrumar e enfeitar a casa, deixando-a um primor. O assoalho brilhando como um espelho sobre os móveis, nem um grão de poeira. O teto sem um fiapo sequer de teia de aranha. Na cozinha, nada de picumã pelas paredes, nada engordurado, nada de sujeiras nas panelas e demais utensílios. Tudo tão limpo que dá gosto de ver. Em cada cômodo, todas as peças no devido lugar e arrumadas com aquele capricho. Nenhum senão a decoração, igualmente impecável. Esquece-se, entretanto, de oferecer aos maridos a menor solicitude, tratando-os com a tal desconsideração que,
não poucos chegam a sentir-se ali como estranhos, senão como hóspedes indesejáveis. Olha só, que chamada de atenção para a gente, né? A gente dando mais atenção às coisas materiais do que às pessoas, né? Então aí ele fala aqui, dando uns alertas, né? Principalmente para as esposas, né? Que tem algumas com mania de limpeza, de manter as coisas muito arrumadas, organizadas, e termina realmente esquecendo, às vezes assim, se autocobrando por uma responsabilidade muito grande, né? Responsabilidade, porque às vezes assim, se eu não manter essa responsabilidade e esses certos critérios aqui dentro de casa, nada anda. Então, é uma pessoa que, assim, tenta ser, ou é uma pessoa controladora e tenta controlar a vida de tudo e de todos dentro de casa, né? E aí, muitas vezes, a vida passa a ser um verdadeiro suplício, um verdadeiro inferno dentro de casa. Então, aí começam as brigas, começam as picuinhas, começam as dificuldades dentro de casa, né? E a gente vê assim na doutrina espírita a importância da união do casamento. E também sabemos, através da doutrina espírita, que existem diversos tipos de casamentos aqui na Terra. Diversos tipos. Tem os casamentos chamados casamentos afins, casamentos provacionais, casamentos devocionais, casamentos por amor. Então a gente vê assim, diversas situações que envolvem os habitantes aqui do planeta, porque nós somos criaturas diferentes, em grau evolutivo uns dos outros, né? Então difere muito esses casamentos, muitos. E tem gente que diz assim, às vezes está num certo casamento e que está numa desunião muito grande, num desassossego, numa falta de paz, numa falta de amor, de tranquilidade. E ele diz aqui que o maior número de casamentos aqui na Terra são os casamentos considerados os provacionais. Olha, aqui está sempre em prova. Veja como é difícil. Quando a gente está em prova, a gente fica calmo e tranquilo? Ou geralmente, no normal, a gente fica mais tenso, mais nervoso, não é? Então a gente fica mais em estado de alerta. Então, os casamentos provacionais, por que isso? Né? Então, nós somos espíritos que não estamos, nenhum de nós está aqui na primeira existência humana, na primeira experiência carnal. Nós viemos de existências anteriores, de experiências carnais anteriores, que nós chamamos de reencarnações. Então, geralmente, a gente, quando reencarna para o mesmo lar, onde a gente tem alguma ligação com aquelas pessoas. Formamos aquele lar novamente, porque temos afinidades, temos algum elo ali que nos atraiu para aquele relacionamento. Será que isso acontece realmente? Ou será que o acaso? Encontrei meu marido ou minha esposa, foi por um acaso a gente se conheceu, alguém apresentou a gente, foi em tal canto. Cada um tem uma história interessante para se contar de como se conheceram, como foi o primeiro encontro de vocês, como foi esse reencontro de almas, né? Porque tem uns que são realmente reencontro de almas, né? Eu tenho uma amiga, eu já até citei essa história aqui, a gente fez faculdade junto, a gente trabalhava junto na mesma empresa, e ela tinha uma outra amiga que morava na França. E essa amiga que morava na França sempre chamava ela para ela ir conhecer Paris, aproveitar, já que a outra morava lá, ela não ia ter despesa com hospedagem, e dizia, se organize e venha passar uns dias aqui comigo, para que você conheça Paris, tenha essa oportunidade. E ela começou a aceitar essa ideia e administrar essa ideia. Então ela se organizou e pegou as férias da faculdade, conciliou com as férias do trabalho e foi embora para Paris. Quando chegou lá, encontrou uma amiga, tudo mil maravilhas, né? E foi fazer um passeio naquele trem-bala, né? O trem ultra rápido que tem lá. E nisso, quando ela entra no trem, ela foi um pouco lerda, vamos assim dizer, e a porta, quando fechou, pegou o cotovelo dela. No que pegou o cotovelo dela, houve um acidente, né? E fraturou o cotovelo dela. Fraturou mesmo e foi feio.
E ela teve que ser levada para o hospital. Aí a gente até brincando com ela, assim, mas nordestino é fogo, né? Sai daqui para a Europa, quando chega lá, no primeiro passeio, sofre um acidente desse e vai para o hospital e acabou-se o passeio, porque ela teve que fazer cirurgia, teve que botar pino, não sei quantos parafusos, foi uma coisa bem complicadinha. Pois bem, ela estava internada lá no hospital, o diretor do hospital soube que tinha uma brasileira que sofreu um acidente que estava lá no hospital, que ele era o diretor do hospital. E ele já tinha no pensamento dele uma admiração pelas brasileiras. E ele teve um interesse de visitar e de conhecer essa brasileira. E quando ele foi lá no apartamento dela visitar, né, como diretor do hospital, foi amor, a gente diz assim, amor à primeira vista. Sabe aquela coisa assim que parece mentira, mas que foi verdade? E aí começou um grande romance deles. Olha, quem é que não queria aqui sofrer um acidentezinho desse, hein? Para encontrar um grande amor, né? Eu não queria não, eu preferia com saúde mesmo. Mas foi engraçado, porque veja as circunstâncias em que ela conheceu essa pessoa, reencontrou, porque o cara abria a porta do apartamento, né? E olho no olho, e sentia aquela coisa diferente dentro de si, né? E aí eles não se separaram mais, e depois ele veio para aqui, veio para o Brasil, veio conhecer aqui o Nordeste, e ela voltou para lá e casou lá na Notre Dame. Vejam que coisa linda, né? Então realizou o sonho e viveu um grande amor na vida dela. Então acontece reencontro de almas, pessoas, mas também tem situações em que não é nem reencontro. São situações assim, de oportunidade que a espiritualidade concede a qualquer um de nós que esteja disposto, que tenha amor dentro de si para doar ao próximo. Irmão X, eu sempre gosto muito de ler Irmão X, né? Que era Humberto de Campos, através de Chico Xavier, que ele sempre traz, ele foi jornalista, ele sempre traz muitos fatos, muitas histórias, muitos casos que ele traz para a gente aqui, mostrando situações que foram vivenciadas aqui, como também André Luiz, né, através de Chico também, traz diversos relatos de experiências humanas aqui da gente, quando a gente retorna para o outro lado da vida, como a gente se encontra como espírito, como se deu esses encontros aqui. No livro Nosso Lar também não é diferente. Tem um capítulo lá que fala sobre o casamento. E é bem interessante isso, porque tem escolas para dar preparo para que quando a gente reencarne, a gente seja bons maridos ou boas esposas. Vejam só, porque tem pessoas que casam e na cozinha são um desastre, né? Tem gente que não sabe cozinhar um arroz. É simples, né? Mas tem gente que não consegue cozinhar um arroz. Como tem gente que, para cuidar de um bebê, meu Deus do céu, nem pega na criança com medo que a criança caia, com medo que a criança não sei o quê, não tem a menor habilidade para tratar, para cuidar de certos assuntos dentro de casa, né? E aí, com essas escolas, vejam só, qual é essa oportunidade que a espiritualidade concede para a gente. No livro Nosso Lar, traz o exemplo de uma família onde o homem, né, ele casou Tobias, o caso Tobias. Tem lá um título do livro, um dos capítulos do livro tem o caso Tobias. Onde ele casou, era muito bem casado, e acontece que no parto da criança, né, o primeiro filho, a mulher sucumbe. Ela não resistiu e ela desencarna do parto. E ele ficou sozinho, viúvo e com uma criança recém-nascida. E ele fica muito desesperado. Aí o que é que acontece? Ele procura uma segunda esposa. Ele procura uma segunda esposa porque ele precisava de alguém para auxiliá-lo naquela tarefa. Então, o amor da vida dele era a esposa que havia falecido, mas que a vida continuava e precisava de tomar certas atitudes. Acontece que essa esposa que desencarnou, ela retorna para dentro de casa. O apego dela foi tão grande e assim,
por ela também ter deixado um filho tão pequenino, tudinho, a preocupação dela, o cuidado e o apego também, né? Porque é muito difícil a gente se desapegar, e principalmente em mortes, quando a morte é longa, é uma doença longa que leva à morte, a pessoa se prepara mais. Mas quando as mortes súbitas, o espírito muitas vezes é pego de surpresa. E se ele for uma criatura apegada aqui às coisas, ele vai continuar com esse apego, porque a morte, o fenômeno da morte em si, não transforma as pessoas. Ninguém, porque morreu, passa a ser santo, nem também demônio. Ele passa a ser a pessoa que ele era aqui quando encarnado, é a mesma pessoa. Não muda, né? Ele pode evoluir, com certeza, pode crescer. Claro, como aqui também a gente pode evoluir, amadurecer, crescer. E ela volta para dentro de casa. E aí o que é que acontece? Ela passa a ser uma obsessora, né, da família. Então a espiritualidade vai e tenta tirá-la daquele intento dela, né, daquela condição, e consegue, né? E ela vai ser resgatada, vai ser atendida no nosso lar. E lá, depois que ela toma essa consciência toda, ela começa a trabalhar e a se preparar para, quando Tobias retornasse ao plano espiritual, ela recebê-lo de volta, recebê-lo. Porque os laços de afeto, de amor, de amizade, não se destroem também com o casamento, continua. E André Luiz foi levado para visitar a casa dela, no plano espiritual. E André Luiz disse, como é que pode? Ele ficou surpreso, né? Como é que pode? Ela está esperando o marido, que agora não é mais marido dela, agora ele é marido de outra. Ele tem outra esposa. E aí, como é que fica essa situação? A pessoa que casa 2, 3 vezes, como é que fica quando retorna para o mundo espiritual? Esses espíritos vão se reencontrar de novo? A primeira esposa, como é que fica? A segunda esposa, ele vai ficar casado com as duas? Então existe bigamia, André Luiz até perguntou, existe bigamia no mundo espiritual? Não existe bigamia. E aí o mentor de André Luiz disse, você vai entender o que está acontecendo. E nisso eles chegam à casa dessa mulher, né? E conversam com ela. Ela sabia da segunda esposa e agora ela estava muito grata a ela por ela ter cuidado do filho, pelo filho não ter ficado abandonado. Ela deu todo o amor e carinho. Então esse segundo casamento, ela reconhece e vê de que não era um casamento por amor. Foi um casamento, vamos dizer assim, por necessidade das pessoas. Ela tinha necessidade de ter uma família, essa segunda esposa. Ela não gostava da solidão. Então ela tinha necessidade de ter a família. Ela não podia ter filhos. Então ela ia cuidar do filho de uma outra pessoa. Veja o presente que ela ganhou, né? E ela educou e criou essa criança como se filho fosse. Ela deu todo o amor a essa criança. E ela foi cuidadosa e atenciosa com Tobias, com o lar e com o filho. Sabe aquele presente assim que vem do céu? Mas não existia grandes amores entre eles. Não existia. Não existia, nem dele para ela, nem dela para ele, mas eles se respeitavam muito, se gostavam, e uma ajudava o outro. E nisso, a esposa dele, né, a primeira, ela entendeu toda essa condição, compreendeu e aceitou. E acontece o seguinte, todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, a gente vai retornar para o mundo espiritual. Ninguém vai ficar aqui para semente. E a gente vai se reencontrar também lá do outro lado. De que forma, de que condições? Se eu fui uma pessoa que traí muito o meu companheiro, com que cara eu vou encontrar lá do outro lado se ele já está sabendo de todas as tramóias que eu fiz aqui com ele? É uma situação bem difícil. E também tem casais que, quando retornam para o mundo espiritual, às vezes nem se reencontram, nem porque eles querem distância. Se aqui já tinham distância, permanecem distanciados do outro lado da vida, porque os sentimentos deles não se modificaram com relação a isso, né? E no caso dessa família, Tobias retorna ao plano espiritual, ela aceita ele, né? E ele fica muito feliz e eles se preparam para receber essa segunda esposa do retorno dela para o mundo espiritual, veja. E deram abrigo a ela dentro de casa. Ela estava precisando de abrigo.
Veja que coisa linda, né? Então era ali uma família com muito respeito. Então ele não estava casado com duas esposas. Foram esposas aqui no plano de carne, mas no plano espiritual eles não continuavam casados. Porque o casamento era algo aqui, né? Materialmente falando, civilmente falando. Então aí acontece o seguinte, ela precisou de ficar acolhida lá, porque ela ia reencarnar novamente. Já tinha um planejamento para ela retornar. E agora ela iria retornar, iria reencontrar nessa nova reencarnação dela com o noivo dela. Ela tinha um noivo que era o grande amor da vida dela. Que na existência anterior, quando ela encontra Tobias, o noivo não havia reencarnado junto porque não houve esse planejamento, não houve esse merecimento deles se reencontrarem. Mas na existência futura, eles iriam se reencontrar. Porque agora também ela foi merecedora, porque ela doou muito amor a uma família, a um ser que estava precisando de amor. Vejam, ela não foi egoísta. Mesmo não tendo aquele amor pelo marido, né, esse casamento, mas ela dedicou-se à educação daquela criança, com muito carinho, com muita atenção. Então, isso ela foi merecedora de ter méritos no mundo espiritual. Então, na outra existência dela, carnal, na próxima reencarnação, ela reencontrando com um noivo muito amado, ela ia ter o casamento dos sonhos dela. Ela ia ter um casamento realmente com muito amor e ia ser correspondido a esse amor. Olha que coisa linda, não é? O amor é capaz de transformar, sabe, a dor em amor, em felicidade. Então tudo aqui, a gente tem que ter na mente da gente que tudo aqui é passageiro. Tudo passa. Tudo passa. E os casamentos também que a gente não dá valor, a gente vai amargar também quando retornar. Porque a gente tem o mérito de ter um casamento que poderá ser um casamento feliz e a gente joga essa felicidade fora, não valorizando, desviando-se do meio do caminho, se envolvendo com outras pessoas, trazendo dor, trazendo sofrimento, às vezes abandonando o lar, abandonando os filhos, às vezes enveredando por vícios que traz muita dor e muito sofrimento às famílias, muita ulceração, né? Muita dor mesmo que traz. Então isso acontece também, de você, quando você está aqui no planejamento reencarnatório e você é merecedor de ter uma família completa, uma família tudo organizada, e você joga isso fora de livre e espontânea vontade, dando vazão às suas más tendências, às suas más inclinações, acontece que você vai resgatar isso aí. Todos nós responderemos pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações aqui na Terra. Nada fica de graça. Nada fica de graça. Agora, interessante que os espíritas, né, as pessoas que conhecem a doutrina espírita, às vezes ficam um pouco assim felizes, né? Quando diz assim, tu um dia vai reencarnar, bichinho, e tu vai passar por tudo que eu estou passando hoje. Eu tenho fé em Deus, de que o castigo vai... Então a gente fica assim, achando que, né, a vingança da gente de ver o outro sofrer, de ver o outro... Não, a gente não deve nem pensar dessa maneira, né? Orar pelo outro e pedir pela recuperação um dos outros, né? Isso aqui é importante para a gente, é ver a felicidade um do outro, né? Então, acontece muito. Teve um casal que estava numa dificuldade muito grande de relacionamento e foi indicado para ele, no caso do marido, procurar a casa espírita. E ele procurou a casa espírita, ele fez a consulta, ele fez o tratamento, assistia às palestras, e aí ele ouviu numa das palestras de que a gente deve tratar muito bem quem está do lado da gente. Se a gente, vamos dizer assim, cumprir o karma, essa coisa, eu estou pagando o meu karma, tem gente que estou pagando o meu karma, então pague bem feito, para que você não retorne com aquela mesma pessoa. Se você, aí que ele diz assim, eu tenho fé em Deus, e com essa criatura aqui ao meu lado, eu estou pagando todos os meus pecados. Né? Já ouviram isso? Então eu estou pagando todos os meus pecados, então não é possível que na próxima eu não quero mais vir com essa pessoa.
porque ninguém merece. E nisso esse marido descobriu, né? Ele ouviu alguém citar essa frase, e aí ele disse, poxa, meu casamento está muito ruim, então eu tenho que tratar muito bem para poder eu me livrar bem dela. E na próxima eu não vou voltar com ela. Aí ele começou, chegava em casa depois da reunião, levava uma caixa de chocolate, levava flores. E a mulher começou a desconfiar, né? Como é que pode? Rapaz, a gente está numa crise tão grande, uma situação tão difícil. Como é que de repente ele começa a mudar? Ele agora é simpático comigo, ele é mais calmo, ele é paciente, está trazendo presentes para mim, tudinho. Aí um dia foram jantar, né? E conversando, aí ele disse, não, é porque eu estou frequentando a casa espírita, e lá eu descobri isso, que a gente tem que tratar bem, tudinho, para pagar bem o karma da gente, para a gente não voltar mais junto. Aí veja que interpretação, né? Que interpretação. Acontece que, por engano dele, né? Ou dela, quem pensa assim, quando chega do outro lado, que quando vai para o planejamento, porque no planejamento, gente, a gente faz parte desse planejamento, a não ser as reencarnações compulsórias. Quando é compulsório, a gente não participa desse planejamento, porque a gente não tem o mérito, não tem o direito. Mas na maioria dos casos, não. A gente participa desse planejamento. E aí, no caso teve um caso de uma mulher também que ela fez de tudo assim para se livrar do marido. E quando foi na próxima existência, ela disse, olha, tudo eu aceito no planejamento, menos casar. Vocês já viram gente que corre léguas de casamento? Olha, não fala em casar não, que o bicho sai doido correndo. Né? É um trauma triste, né? Precisa de terapia para resolver isso aí. E ela estava com esse trauma. Ela dizia, olha, qualquer coisa, mas casar não quero mais não. Mas não quero mesmo casar. Aí não, mas olha, o casamento é importante, a gente precisa, não sei o quê, porque é onde a gente evolui mais rápido. As pessoas que moram sós, elas não evoluem tão rápido quanto quem está casado. Então casar é uma vantagem. A gente evolui mais. Porque eu sozinho eu vou brigar com quem? Sozinho eu vou exercitar a paciência com quem? Sozinho eu vou abrir mão das minhas coisas por quem? Se não tem somente eu mesmo, eu faço o que eu quero, eu durmo no lado que eu quero, eu como o que eu quero, eu não dou satisfação da minha vida a ninguém, eu chego a hora que eu quiser, eu saio a hora que eu quiser. E aí, a vida é só isso? E você renunciar? Aí é que está a evolução. Ora um renuncia, ora o outro renuncia, ora um ajuda, um outro auxilia, um está ali estende a mão, o outro pacientemente. Ora... Então é isso que faz com que a gente evolua mais rápido do que quem mora só. Está entendendo como é a situação? Então é uma vantagem dos casados, né? Para evoluir mais rápido. É o cadinho do dia a dia, que burila a gente, ali naquela ajuda constante. E nisso a mulher... A espiritualidade, os mentores lá, tentando convencê-la de que no planejamento dela da próxima existência, ia ter um novo casamento para ela. Pelo amor de Deus. Não façam isso comigo, não. Aí, quando ela viu que não tinha como se livrar daquela situação, ela disse, então tá certo. Eu tenho que passar por um casamento, né? Tudo bem. Eu aceito, mas não com ele, viu? Aquele dali não me bote no caminho. Aí a espiritualidade diz, é com ele mesmo. Vocês vão ter que se reencontrar para poder, na existência anterior, você suportou a presença dele. Mas você precisa amar. Porque é o amor que faz com que a gente cresça. Então não basta só você tolerar o seu companheiro ou a sua companheira. Eu estou aqui pagando meus cargos. Engano seu. Você não está pagando nada. Porque você não está amando, você está apenas suportando, você está apenas tolerando, isso não é amor. Vejam só, como é interessante essa colocação da espiritualidade para a gente, não é verdade? Então, vamos aprender a amar, exercitar esse amor que todos nós temos dentro da gente. Todos nós temos essa capacidade para amar, né? Irmão X, que eu havia falado no início, eu ia citar o caso dele, né? Um dos casos que ele relata para a gente, em que ele foi, junto com um grupo, né, no mundo espiritual, que ele já estava como espírito, né? Ele foi conduzido para uma das tarefas
de auxílio aos sofredores. Sabe, aqui na Casa Espírita a gente não faz uma caravana para visitar um abrigo, para visitar, né, uma creche, uma caravana para distribuir a sopa, uma caravana para distribuir cesta básica. São grupos, né, que a gente se une e ali a gente dá força para concluir a tarefa. No mundo espiritual é idêntico, a mesma coisa. Então ele foi convidado e ele foi com esse grupo para uma instituição no plano espiritual. E de lá eles saíram nessa caravana para visitar uns espíritos doentes e enfermos. E nesse local, desses espíritos doentes e enfermos, era feita uma gruta, onde ali tinham as macas, tinham as camas, e os espíritos ali sendo tratados, sendo cuidados. Espíritos, cada um com uma deformidade maior do que a outra. Espíritos doentes, espíritos muito comprometidos, espíritos sofrendo muito ali. Porque o que é que acontece? Veja só, o espírito não tem mais o corpo de carne deformado. Mas ele ainda se sente daquela maneira porque está tudo gravado no perispírito dele. Que é o corpo semimaterial do espírito. É o que une o espírito ao corpo, é chamado perispírito. Então tudo fica armazenado ali. Nada se perde, informação nenhuma, tudo fica armazenado. Então, quando a gente passa por um sofrimento muito grande, em que a gente não tem esse preparo espiritual, a gente continua, a gente precisa de acompanhamento no mundo espiritual para ir se desvencilhando e renovando as suas forças, as suas energias, para se recuperar completamente do trauma, do sofrimento vivido aqui na sua última existência, que acontece. E aí, ele foi visitar esses enfermos, né? Passando de cama em cama, de maca em maca. Aí ele viu, no meio daqueles trabalhadores ali, tinha um espírito de uma mulher muito bonita, muito luminosa, um espírito assim de uma envergadura, de um amor dentro de que ela transmitia tudo isso. E ele, como jornalista, foi chamado a atenção pela beleza dela. E ele ficou imaginando, por que essa mulher está aqui num local desse, visitando esses espíritos com tanta deformidade, uma coisa horrível de se ver, triste, muita dor e muito sofrimento. Quando terminou aquela visita, eles voltaram para a instituição, formaram assim a tribuna, e ela era uma das mentoras. E ele assistindo, né, quando fazia a preparação, a prece final e agradecimento pela conclusão dos trabalhos. Ele se dirige a ela, na tribuna, e pede a ela permissão, autorização para fazer uma entrevista com ela no final dos trabalhos. E ela permite que seja entrevistado. Vejam só o que aconteceu com ela. E ela permite. Ele, como jornalista, né, que era aqui, escritor, permaneceu sendo jornalista e escritor no mundo dos espíritos. E ele disse que foi chamado a atenção pela beleza dela. O que é que trazia, que motivava ela a fazer parte de uma caravana, de um trabalho daquele. De um local tão feio, assim, com tanto espírito doente. Aí ela disse, olha meu irmão, eu sou muito grata a esses espíritos aqui. Eu solicitei, né, aos mentores que me dessem a permissão para me continuar aqui. Mas por quê? O que é que te liga a esses espíritos? Ela disse, gratidão. Eu tenho uma gratidão muito grande a eles. Eu vou lhe contar um pouco da minha história. Eu fui casada na Terra. Eu tive um casamento que poderia considerar um casamento perfeito. Eu tinha um marido maravilhoso. Eu tive um casal de filhos, a coisa mais linda do mundo. Meus filhos eram estudiosos, obedientes, inteligentes, trabalhadores, corajosos. Sabe aqueles filhos que dá orgulho de ter? Quando eu ia na escola, quando eles eram pequenos, eu ia buscar eles na escola, eu tinha orgulho dos meus filhos, da minha rua, eu tinha orgulho do meu marido. Só que com o tempo ela começou a desenvolver, ou não trabalhou dentro de si, a possessividade, o ciúme do indivíduo. E isso pode destruir qualquer relacionamento. Certo dia, ela vai sair de casa, ela vai até o trabalho dele e, como fosse fazer uma visita, mas ela vai controlar
cronometrar o tempo que ele gastava de volta do trabalho para casa. Porque se ele atrasasse 10 minutos, era uma briga quando chegasse em casa. Porque ela dizia, não é você estava fazendo alguma coisa errada por aí, você estava conversando com alguém, você estava fazendo... E a vida deles começou a se transformar no inferno. E acontece que todos desencarnam, né, pelas vias normais, porque, como eu disse antes aqui, ninguém aqui fica para semente. E eles desencarnaram antes dela. Ela foi a última da família a partir do plano espiritual. E quando chega lá, ela não pôde ser recebida, nem ficar com esse ex-marido, nem ficar com os 2 filhos. Veja, já começou aí a provação dela, o sofrimento dela, porque ela não era mais merecedora de ter aquele marido, nem de ter aqueles filhos, porque ela jogou pelo ralo. Ela virou a vida deles no inferno, porque ela não se tratou, e ela não buscou ajuda, e não procurou se controlar das suas imperfeições. Porque ninguém tem a obrigação de aceitar nem de conviver com isso, não. Foi sofrimento. E aí o marido chega para ela, abraça ela no mundo espiritual e diz, eu sinto muito não poder ficar com você, nem de dar assistência que você está precisando. Mas eu recebi um convite para um local superior e aceitou. Os filhos também se despediram dela, que não puderam, porque eles evoluíram. Ela não evoluiu na existência. Mesmo num casamento, a gente não disse que o casamento ajuda na evolução das criaturas, não é? Mesmo assim, ela com casamento, com o marido, com filhos, ela não evoluiu. Os filhos evoluíram e o marido também, mas ela não. Pelo comportamento dela, ela ficou ali estagnada. E nisso, o que é que acontece? Ela precisava, o sofrimento, o arrependimento dela era tão grande, ela precisava voltar para uma nova experiência na carne, uma nova reencarnação. E a espiritualidade, como eu falei, no planejamento, aí disse para ela, agora você não está tendo o mérito de participar da escolha. Vai ser aquela compulsória, como eu falei. Vai ser uma reencarnação compulsória, onde nós vamos escolher para você. Porque você já faliu antes, não foi só nesse casamento, não, foi nos anteriores. Olha só. Nós vemos como são as coisas. Aí o planejamento, eles escolhem tudo para ela. Ela reencarna. Quando ela reencarna, o que é que acontece? Isso numa década bem para trás, né? Bem mais difícil da sociedade. A mãe dela ficou grávida, sem um planejamento. O pai da criança abandonou, não quis nem saber, nem olhar para a cara dela, então ela já nasceu órfã de pai. E a mãe morre no parto. Então ela vem ao mundo órfã de mãe e órfã de pai. Só que ela tinha uma tia, uma por parte da mãe. E a tia era casada e tinha 2 filhas. E se comprometeu e assumiu a maternidade dela, a criar essa criança. Criou, só que ela passou a ser a doméstica do lar. Ela passou a ser responsável pela cozinha, responsável pelos afazeres, responsável pelas tarefas das irmãs de sangue, não era de sangue, era de criação de família, né? Que eram primas, no caso. E ela começou a sofrer terrivelmente, porque ela passou a ser uma empregada da casa. Ela não tinha regalia nenhuma, não tinha regalia nenhuma. Aí o que é que acontece com ela? Quando chegou aos 15 anos de idade, a tia junto com o tio e disse, olha, essa menina já está uma moça e a gente precisa arrumar um casamento para ela. Naquela época que se arrumava casamento. E vamos arrumar um casamento antes que ela se perca. Porque ela pode se perder aí, né? Então vamos arrumar um casamento. E arrumar um casamento sem ela participar da escolha. Vejam só. Então, ela não participou da escolha. E ela disse para Humberto de Campos, para o irmão X, e o marido que eles me arrumaram, que a minha família me arrumou, era um brutamontes. Gente, na existência anterior, ela tinha o marido dos sonhos, o marido perfeito. Se é que a gente pode dizer assim, né? Mas, né, naquela existência atual, ela arrumaram um brutamontes para ela. E o que aconteceu com esse brutamontes? Ela teve 4 filhos, um atrás do outro. Não tinha planejamento,
O homem era muito ignorante, muito rude, muito grosseiro, muito mal educado. E quando ela teve o quarto filho, ele se separou, abandonou e deixou ela sozinha no mundo com os 4 filhos. Vocês sabem quais eram as condições desses 4 filhos? Todos com necessidades especiais. Se é difícil hoje você ver uma família administrando uma criança com aspecto autista, né? Imagine, né? Naquela época, síndrome de Down, com deficiência mental, com paralisia, o outro desenvolveu a hanseníase, um cego. Vejam só, ela podia se orgulhar, dizer que os filhos eram os mais lindos, que os filhos eram mais inteligentes, eles não podiam nem demonstrar a inteligência deles, porque tinham limitações severas. Comprometimento severo, porque eram espíritos altamente comprometidos, que abusaram das suas existências anteriores através do suicídio. Vejam só a experiência que ela viveu. E ela teve uma coisa muito boa nessa existência. Ela jamais abandonou nenhum dos seus filhos. Mesmo eles sendo doentes, sendo cego, deficiente mental, paralítico, e ela sozinha no mundo, sabe como é que ela fazia para poder alimentá-los? Ela foi para a medicância. Ela ia bater de porta em porta, trabalhar o que é humildade. Veja os mecanismos que a espiritualidade trouxe para aquela mulher. A gente não pode julgar a condição de quem quer que seja. Nós não temos esse direito de julgar quem quer que seja. E nisso, ela desencarna, porque os filhos foram desencarnando, né? Porque naquele tempo, sem assistência, sem condições, eles foram retornando, porque também eles estavam ali mais para completar as existências anteriores. Era o tempo que eles precisavam ali para resgatar o que eles tinham desperdiçado nas existências anteriores. E nisso, vejam como a doutrina espírita é maravilhosa, de trazer para a gente esses esclarecimentos, a gente encontrar a razão, a resposta para determinados sofrimentos, determinadas situações que a gente vê no nosso cotidiano, na nossa sociedade, na nossa família, de entender o porquê de determinadas coisas, né? Então, felizes aqueles que sofrem, felizes aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que sofrem, né? Que eles serão consolados. Então, as bem-aventuranças estão aí, faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento humano. E nisso, o que é que acontece com ela? Eles vão desencarnando e ela retorna ao mundo espiritual aos 40 anos de idade. Foi uma existência bastante curta, com 40 anos ela retorna, os filhos já tinham retornado. O que é que acontece com esse espírito, com essa mulher, quando ela chega no plano espiritual? Os 4 estavam lá esperando por ela. Felizes, porque eles conseguiram o amor de uma mãe, eles conseguiram resgatar um débito que eles tinham do passado, e que agora eles estavam libertos daquelas deformidades. E estavam muito gratos a ela, um sentimento de gratidão imenso para com aquela mulher. Aí ela descobriu de que eles tinham sido resgatados daquele vale, daquela caverna onde ela estava visitando. Então, a espiritualidade chega para ela e diz: minha irmã, agora você evoluiu. Você se melhorou muito como ser humano, porque você jamais pensou em abandonar um dos seus 4 filhos. Você criou com muita dificuldade e não deixou de lado, né? Acontece que aí a espiritualidade fez o convite. Agora você pode voltar, reencarnar, reencontrar com o seu marido, com os seus filhos, porque o amor permanece. Qual foi o pedido dela para a espiritualidade? Deixa eu aguardar um pouco aqui. Deixa eu ficar um tempo aqui visitando esses nossos irmãos aqui. Porque o que eles me fizeram foi um bem tão grande, eu me sinto tão feliz hoje, sabe? Que eu preferia ficar um tempo ainda aqui executando essa tarefa. De levar amor, carinho, cuidado, zelo a esses irmãos aqui que sofrem. Então ela abdicou, né, por um tempo de uma nova existência mais feliz que ia esperar por ela,
para poder ela continuar nesse exercício de amor ao próximo. Veja que experiência. Foi bastante dolorosa, mas foi muito proveitosa para ela. Muito. Então, a gente vê aí a importância da família na nossa vida, a importância dos filhos, das dificuldades pelo qual a gente é visitado, né? Vez ou outra, em cada dificuldade na vida da gente, que a gente diz, meu Deus, o que foi que eu fiz para sofrer tanto? Meu Deus, minha cruz está muito pesada. Meu Deus, sei não, eu acho que eu devo ter jogado pedra no Cristo. Eu já escutei muito isso. Eu acho que eu fiz parte daquele tempo que não sei o quê, e a gente fica cogitando, querendo uma explicação que nessa existência muitas vezes a gente não encontra a explicação para determinadas provações, para determinados sofrimentos, determinadas decepções, determinadas dores. Então a gente fica encontrando, mas quando a gente retornar ao mundo espiritual, com certeza que a gente vai ter essas respostas, vamos ter essas respostas. Por que a gente passou por determinadas experiências aqui? Isso é algo assim muito interessante, que a gente realmente tem, de acordo com a evolução da gente, o merecimento e a necessidade da gente descobrir e saber o porquê de determinadas situações que a gente vivenciou aqui, né? Também não é chegar lá do outro lado e tudo se declarar na frente da gente, não. Tudo vai com o tempo, as notícias vão chegando de acordo com as revelações, de acordo com a necessidade da gente receber esses esclarecimentos, para que a gente continue uma vida mais saudável, mais plena e com um exercício muito grande do amor, né? Às vezes a gente vê uma família, hoje em dia, a gente não vê tanto, né? Uma família muito numerosa, muitos filhos, né? A gente não vê muito isso. Então, a gente viu também através de um relato de um dos livros, né? Memórias de um Suicida, onde a espiritualidade precisava urgentemente reencontrar uma família que quisesse ter mais um filho. Porque tinha um espírito altamente sofredor que precisava reencarnar urgentemente para que ele não enlouquecesse no plano espiritual. Porque o arrependimento e a dor por ele ter se suicidado era tão grande, que ele estava se culpando muito por aquilo ali, nas vias de enlouquecer. Então, quando a gente reencarna, o que é que acontece? A gente entra no véu do esquecimento do passado. Por que existe esse esquecimento? Porque é uma necessidade para o espírito se esquecer momentaneamente das dores, dos sofrimentos do passado, para que ele se recupere, encontre novas forças, novos aprendizados e evolua. Então não é ficar rememorizando, nem batendo o martelo em cima da dor e do sofrimento, não. Então, fica os traumas que precisam ser tratados, né? E aí, a espiritualidade, com muita dificuldade para encontrar um lar, à noite visitava os casais e perguntava para eles, vocês aceitam mais um filho? E um olhava para o outro e dizia, não, a gente agora não aceita, porque a gente já tem os filhos que a gente planejou e a gente agora não está querendo mais um filho. Aí chegava noutra família, de noite, enquanto dorme, pegava o casal e perguntava, e um olhava para o outro e dizia, não, eu não quero filho agora não, porque ainda vou fazer a faculdade, não preciso ainda comprar meu carro, não, a gente está pensando em comprar um apartamento, um imóvel da gente, então agora a gente não pode ter filhos, não planeja ter filhos. E nisso, eles passaram por diversas famílias e ninguém aceitava receber mais um filho, mais uma gravidez ali naquele lar. Acontece que aqui no Nordeste do Brasil, no nosso Nordeste aqui, nosso amado Nordeste, nossa região amada, eles encontraram uma família que já tinha uma penca de filho. Sabe aquela penca de filho, aquela escadinha assim de filho? E eles chamaram o casal e perguntaram se eles aceitavam ter mais um filho. O casal que passava todo tipo de provação, de necessidade, de fome, de sede, sabe, dificuldade daquele nordestino lá da seca. Um olhou para o outro e disse assim, onde comecei, onde comecei. Deus dá o cobertor conforme o filho. Um olhou para o outro e disse, vamos confiar, vamos aceitar essa criança. E aceitaram. Veja, não podiam. Já tinha filho demais, não estava nem dando conta dos que tinha ali. Mas o amor dentro deles, em ver aquela situação, aquele pedido, eles aceitaram, acederam. E aí aquela criança reencarna. E ele tinha sido um empresário com dinheiro na existência anterior, viu gente?
Vejam só, diante de uma crise do país, uma crise financeira, ele não aceitou perder seus bens, a qualidade de vida, a condição de vida. Ele ficou com muita vergonha e ele se suicidou por conta disso. Aonde ele vai reencarnar? No Nordeste do Brasil. Reencarna no Nordeste do Brasil, um local que não tinha, o piso era barro batido, as paredes de taipo, né? Água não tinha que andar léguas para conseguir uma lata d'água, e o sofrimento dele era muito grande, muito grande. Então, para ele poder o quê? Valorizar, dar valor, que às vezes a gente chega dentro de casa, tem tudo, né, gente? E a gente reclama. Ah, essa mesa não está posta. Ah, demorado muito. Ah, que comida é essa? Ah, não estou gostando disso não. Só tem isso para comer? Gente, às vezes a gente entra dentro de casa, parece mais não sei nem o que, né? Em vez de a gente ir para a cozinha, fazer alguma coisa, engendrar alguma comida, esquentar, comer, agradecer, às vezes a gente chega já reclamando, já xingando, já chega direito, menosprezando quem está dentro de casa, reclamando da pia, reclamando do fogão, reclamando. Gente, eu vivi uma experiência de muitos anos atrás, de um casamento, que eu fiz um cuscuz para a janta. E ele, quando sentou na mesa, disse: como é isso? Isso é comida de gente. Deu um empurrão na comida. Eu fiquei tão triste, meu Deus. Cuscuz que o nordestino ama, que adora, que ele gostava. Mas ele rejeitou aquela comida e me tratou grosseiramente mal naquela noite. Eu fiquei muito triste. Isso acontece em muitos lares ainda hoje. Eu continuo com esse marido? Não. Esse foi uma primeira grosseria, teve outras. E aí ninguém merece, né? E nisso, o que é que acontece? Essas dificuldades do dia a dia. Essas dificuldades do dia a dia. E ele, esse espírito reencarnado, volta para o plano espiritual ainda criança. Porque a mortalidade infantil é alta, né? Por desnutrição, falta de água, falta tudo. Mas era o tempo que ele precisava para completar a existência anterior. 3 a 5 anos de idade ele retorna. E aí eu vim entender também, sabe? Que às vezes eu dizia assim: meu Deus, esse povo não tem jeito não. Porque esse povo, sabe, tanta dificuldade, bota mais filho do mundo. Depois disso, minha gente, jamais eu vou criticar. Quem quiser ter os filhos, sabe, eu até estimulo para ter. Porque a necessidade dos espíritos para reencarnar são muitas. E aqui a gente está egoisticamente fechando as portas, não aceitando, porque a gente está dando muito mais valor, às coisas materiais. A gente não quer abrir mão de nada para ter mais um filho, para botar uma criança dentro de casa, para adotar. A gente não quer nem ser padrinho de um final de semana, porque às vezes você nem precisa adotar, mas você ser padrinho de um final de semana, pegar a criança, pega autorização, eu quero ser padrinho dessa criança. Ou então vai lá com um padrinho visitar, não precisa nem trazer para dentro de casa, visita. Exercita esse amor que a gente tem dentro da gente. É um exercício muito grande. Quantas crianças têm abandonadas aí, precisando de um lar, precisando de carinho, precisando de aconchego, de amor, e a gente não quer abrir os nossos braços, não quer abrir o nosso coração, não quer abrir o nosso tempo, e a gente quer reclamar do mundo, reclamar das pessoas, reclamar das coisas, porque a gente próprio não quer abrir mão das coisas, né? Então a gente agradecer a Deus, agradeço pelas famílias que vocês têm, eu agradeço a família que eu tenho, agradeço as experiências pelas quais eu passei, que eu vivenciei, agradeço a tudo isso, né? E vamos dar um pouco do tempo nosso, do voluntariado, que é isso que na Casa Espírita, foi isso que me abraçou, e eu ver as pessoas aqui toda semana trabalhando voluntariamente. Aqui ninguém tem salário. Eu não cobro para falar, não cobro para dirigir, a gente não cobra para desligar os ventiladores, nem para os trabalhos mediúnicos. Tudo é gratuito. E as pessoas e os trabalhadores estão aqui semanalmente, religiosamente, atendendo, ajudando, sabe, dando um pouco de si. E isso para mim foi um conforto muito grande e fez com que eu abraçasse mais ainda a doutrina espírita. Então, rogo a Deus muita paz, muito amor, muita saúde, pedindo também hoje a saúde para o palestrante que ia ser da noite, que ele teve um problema físico, ficou doente, foi para a emergência hoje de tarde. Edmundo, que ia falar hoje aqui, lá no Peixotinho,
E ele passou mal, foi para o hospital e foi operado de urgência. Aí, veio para cá, substituído, de urgência de última hora. Mas, tudo na paz de Deus, né? Que Jesus nos abençoe, muita felicidade. Nós somos criaturas felizes. Pensem assim. Vamos trabalhar sempre o amor e a alegria dentro da gente. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.